Sejam bem-vindos. O Sistema Firjan agradece a participação de todos. Nessa segunda palestra, nós vamos contar com o professor Marco Silva. Marco Silva, por favor, professor. Peço a todos que coloquem o celular no modo silencioso. E lembrando as pessoas que não passaram o código de barra, que ao final não esqueçam de pedir para registrar a presença de vocês, tá? Ao final da palestra. Vamos conhecer um pouco do professor Marco Silva. O professor Marco Silva, ele é sociólogo, é mestre e doutor em educação. É professor associado da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde coordena o Laboratório de Educação Online. Membro fundador da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, ABCiber. Pesquisa, leciona e publica sobre mediação docente, desenho didático e avaliação da aprendizagem na modalidade online e no cenário cybercultural da Web 2. Nossa palestra, tá? É formação do professor da docência online. O professor fará uma palestra de 1 hora após, tá? Vamos combinar, né, professor? Após essa 1 hora de palestra, a gente vai abrir para as perguntas, ok? Podemos começar, professor? Podemos. Obrigado pela apresentação. Agradeço também aqui a colega que vai palestrar comigo. Parabéns pelo seu trabalho. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui na minha cidade, participando desse evento que considero muito relevante, muito importante. Vocês sabem que a temática da educação e tecnologias, não é? É uma temática que carecemos muito de eventos sobre isso. O Rio de Janeiro, particularmente, tem estado muito carente dessa discussão. Graças ao pessoal da Firjan, temos o ano passado excelente, este ano também. Parece que semana que vem teremos um outro evento também sobre tecnologias digitais e educação, o evento da Telefônica, se não me engano. Enfim, acredito que não seja só por causa da Copa do Mundo, não. Acho que caiu a ficha, finalmente, não é? E os eventos tendem a pipocar cada vez mais. Agradeço a presença de todos nessa fala sobre um tema tão específico, que é a formação de professores para a docência online. Venho trabalhando com esse tema há mais de 15 anos, desde que a internet www começou, e cada vez mais percebo, né, a relevância desse tema. Por quê? Vocês todos sabem que a oferta de cursos online acontece cada vez maior. Há um afã das universidades particulares nessa oferta, né, que é extremamente rentável. E há também uma mobilização das universidades públicas, né, muitas vezes motivadas pela tal UAB, não sei se vocês conhecem, Universidade Virtual Brasileira. É uma universidade, né, de nível nacional, chancelada pelo MEC, pela CAPES, e ali ocorre formação séria, formação muito boa, online, via internet. Com essa oferta cada vez maior, a gente percebe um grave problema.
um buraco quase que sem fundo, que é este: falta formação de professores para esta especificidade. Muitas vezes eu vejo que os professores são convidados a atuar aí porque sabem operar com e-mail, né? Sabe fazer imposto de renda e enviar pela internet, tem algum trânsito sobre a web, participa de redes sociais, tem lá o seu Facebook. Por causa disso, ele é convidado a atuar na mediação docente online. E as instituições, né, pouco fazem pela formação desse professor para esta especificidade. Inclusive, vale a pena destacar, as instituições educacionais, inclusive, fazem pouco pela formação de professores no geral. Isso nós já sabemos, né? Formação de professores para a docência no presencial, onde existe. São raras as instituições que investem seriamente nisso. Eu não me refiro àquela palestra de final de semana, não. Eu falo de uma formação continuada de professores para esta coisa tão importante, tão complexa, que é a mediação docente, seja no presencial, seja no online. Eu venho estudando essa temática do online e gostaria de compartilhar com vocês hoje algumas conclusões de pesquisas que a gente vem realizando, Brasil afora e fora do Brasil, onde a gente vê que é possível formar, né? É possível qualidade na docência online. Há muito descrédito na chamada educação à distância, educação via internet, porque a gente acredita mesmo naquela educação olho no olho, onde é possível tal vigiar e punir, e avaliar. Mas eu convido os colegas que pensam um pouco assim, a pensar com carinho, né? A possibilidade de uma educação autêntica, como dizia Paulo Freire, ele gostava de usar essa expressão, né? Educação autêntica é aquela baseada em dialógica, baseada em colaboração, aquela que supõe formação cidadã. Esta educação é possível também online. Posso garantir a vocês, pesquisas realizadas, a nossa experiência docente durante 10 anos ou mais, nessa modalidade online, vem comprovando isto. É possível. Mas você precisará lançar mão das tais interfaces que vão fazer a diferença em relação àquilo que já conhecemos como educação à distância, via TV, via impressos, via rádio. Esta sim é a distância. TV, impressos e rádio é a distância, porque as pessoas estão, de fato, distanciadas, geograficamente e fisicamente. No online, nós temos a grande novidade que vem me motivando cada vez mais. Mesmo geograficamente distante, é possível você experimentar a chamada presença virtual, o olho no olho online. Onde é possível você realizar isso? Nas tais interfaces, fórum, chat, wiki, nas redes sociais, né? Nos blogs. Ali é possível você estar junto, experimentar junto, co-criar, colaborar, interagir, fazer dialógica. E é exatamente a partir desse item que eu começo a minha fala. Podemos já a primeira tela, por favor. Deixa eu usar aqui esse equipamento. Eu tenho me motivado muito com esta imagem que vocês estão vendo aí, tenho explorado bastante este item. Educar em nosso tempo conta com uma feliz coincidência histórica. A dinâmica comunicacional da cibercultura, em sua fase atual, chamada Web 2, caracterizada como autoria, compartilhamento, conectividade e colaboração. Aí você tem os ícones, né, as imagens de algumas interfaces típicas da Web 2, que vocês já conhecem bem.
O que é o Web 2? Claro que vocês já conhecem também, mas não custa nada a gente explicar um pouquinho mais. Todos sabemos que a web, que aparece lá por meados da década de 90, ela é, na verdade, uma evolução da internet que começou lá nos anos 60. Esta web, www, ela aparece na sua fase 1, se é que podemos dizer assim. Há autores que não gostam dessa distinção, mas, digamos, se a gente pode chamar de primeira fase, é exatamente aquela fase dos portais, dos sites, onde você só podia assistir, navegar e baixar. A era dos portais. A partir de 2004, nós temos a emergência das redes sociais, né? Dos blogs, a fartura de blogs mundialmente falando, das redes sociais, lá com o Orkut, agora com o Facebook. E aí você tem uma inovação bastante conhecida. O social passa a ter autoria na web. Criar suas páginas, né? Enviar, receber, compartilhar, cocriar a própria ambiência virtual. Antes, quem podia fazer isso? Na época dos portais e dos sites? Os informatas, especialistas, conhecedores de linguagens, os experts. E nós, internautas, podíamos fazer o quê? Navegar, copiar, ler, assistir. Estávamos ainda, inclusive, com todo o avanço, ainda próximos do perfil espectador. Claro, com alguma diferença fundamental em relação ao espectador da TV e do cinema. Mas na Web 2, aí sim nós podemos experimentar com mais fartura, com abundância, a chamada internet social. Já é uma expressão utilizada pelos teóricos da cibercultura, que é um conceito muito relevante. Convido vocês a procurar aí depois, na web, ABCiber. Exatamente a Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura. Lá no site deles você vai ver diversos papers, resultados de pesquisa, discutindo o avanço da internet e as possibilidades cidadãs, né, que a internet social vem trazendo para todos nós. Então, eu estou dizendo aí nessa primeira tela que educar em nosso tempo conta com uma feliz coincidência. Você tem essa Web 2 com essas possibilidades aí em azul, autoria, compartilhamento, conectividade e colaboração, e tem, ao mesmo tempo, já historicamente consolidado, inquietações, né, fundamentais da educação autêntica, como dizia Paulo Freire, definidos como autonomia, diversidade, dialógica e democracia. Veja que curioso o cruzamento dessas palavras azuis. Este cruzamento é bastante possível no nosso tempo Web 2. Nosso tempo internet social. Nosso tempo redes sociais. Você tem a possibilidade de autonomia, autoria, compartilhamento, diversidade, dialógica, democracia, liberação do polo da emissão. O polo da emissão antes estava fechado, né? Principalmente na TV. Quem é que faz o Jornal Nacional? É uma equipe de pessoas que emite, segundo julgam qualidade, segundo julgam certeza, precisão. E o social? Cabe a ele o quê diante do Jornal Nacional? Assistir, é espectador. Quando eles querem acionar você para alguma colaboração, convidam você para um chat depois. Mas aí já passou o jornal e você não tem mais intervenção na cena. Na Web 2, nos blogs, você tem intervenção na cena. Por isso é o caso falar de autoria, né? De dialógica, de democracia, de compartilhamento, conectividade. Essa coincidência histórica é que vem me motivando muito em educação online, em educação e cibercultura.
Acredito que se aqueles teóricos que estão lá embaixo, já conhecidos de vocês, Frenet, John Dewey, quem é outro? Vygotsky, Paulo Freire, Anísio Teixeira, se estivessem vivos hoje, estariam felizes com esta coincidência histórica. Por quê? Porque na época deles, eles experimentavam qual mídia? A mídia unidirecional, que não permite a sua entrada e a sua autoria. Nós estamos falando dos jornais impressos, do rádio e da televisão. Então, veja bem que salto de qualidade, é exatamente neste salto de qualidade que mora a minha, digamos, motivação, a minha mobilização em educação na cibercultura. Convido os colegas a uma distinção fundamental, já que eu falei aqui de EAD e educação online. Não sei se está para todos lerem aí. Se não, falem comigo depois, eu compartilho essa tela com você, enviando para o seu e-mail. Eu sei que aqui tem quase 2.000 pessoas, mas a gente dá um jeito. Então, repara, à esquerda você tem 2 itens fundamentais, que é exatamente o desenho didático dos conteúdos e das atividades de aprendizagem. O que é isso? Num curso online, você tem o chamado desenho didático, também conhecido como desenho instrucional, instructional design, que é o quê? A disposição dos conteúdos, das atividades, das tarefas, né? Das imagens, dos links. Enfim, um conjunto de conteúdos de aprendizagem e de atividades de aprendizagem dispostos na tela do computador. Essa disposição, essa arquitetura é chamada de desenho didático ou desenho instrucional. Prefiro desenho didático e não desenho instrucional, por causa da crítica que já é bastante conhecida sobre o chamado instrucionismo, aquela coisa de fazer comando de instruções. Por isso eu prefiro desenho didático. Então, o outro item logo abaixo é exatamente a mediação da aprendizagem. E aqui, portanto, nós temos os 2 pés fundamentais que sustentam a qualidade em educação online. O primeiro é o desenho didático, a disposição dos conteúdos e atividades de aprendizagem. O segundo é a mediação docente. Você pode ter um desenho didático chinfrim, fajuto. Como é que diz aquele advogado que defendeu uma dessas aí? Qual é aquela palavra, gente? Mequetrefe, ótimo, eu adorei essa palavra. Você pode ter um desenho didático mequetrefe, mas jamais poderá ter uma mediação docente incompetente. A mediação docente pode fazer mágicas, mas o desenho didático, sem uma boa mediação docente, dificilmente fará mágica. Então, os 2 juntos precisam dialogar, né? E a mediação docente precisa ter autoria sobre o desenho didático. E aqui já vai uma sugestão para aqueles que estão me entendendo bem. Ou seja, não se trata de você pegar um desenho didático já pré-empacotado e ministrá-lo sem autoria sobre ele. Aqui já vai a primeira dica, que vem aprendendo ao longo desses últimos 10 anos. E é o que mais acontece. O que você vê nas universidades afora, nos cursos que já vêm pré-fabricados? Cabe ao tutor, que é um outro tema que nós vamos discutir aqui, né, administrar aqueles conteúdos pré-fabricados, sem autoria sobre eles. Bom, vamos falar da distinção. Você tem educação à distância, como eu disse, é à distância, EAD, e educação online. Eu venho fazendo essa distinção por causa da cibercultura, por causa das possibilidades da Web 2, que já citei. Na educação à distância, você tem o desenho didático pré-definido, fechado, linear, controlado por uma fonte emissora. Está dando tempo? Que beleza. Textos audiovisuais, né? Multimídia,
acomodados em tecnologias unidirecionais e reativas, que são exatamente os impressos, rádio, TV, DVD. Inclusive o computador e o tablet também podem estar aqui, né? Entretanto, subutilizados, porque você vê aí algumas universidades distribuindo tablet com o conteúdo pré-empacotado, inclusive com as avaliações que já vêm prontas. Cabe ao docente administrar. E aí ele perde, né, um elemento fundamental, que é a autoria do mediador docente na construção do próprio conteúdo. Então, repara, do outro lado, na educação online, o conteúdo também é predefinido, entretanto, ele pode ser redefinido, conforme venho falando, desde que a mediação docente tenha autoria e autonomia, né? Ele pode ser redefinido colaborativamente no processo do curso, de andamento do curso. Acontece um fato, o mediador docente pode incluir algo novo para se tornar desenho didático. O desenho didático está pronto há 5 anos. Você não pode ficar repetindo aquilo ad eterno. Muitas universidades fazem isso porque é lucrativo. O mesmo pacote distribuído ad eterno. E aqui nós temos um grave problema. Então, repara, você tem aí a possibilidade de uso de computador, celular, tablets, mas já numa perspectiva diferenciada, né? Como eu estou dizendo, para a expressão individual, coletiva em rede, interativa, participativa, etc. A mediação docente, na EAD, isso já está mais do que pesquisado. Até porque os meios aqui são refratários à interatividade. Você tem o instrucionismo, você tem a transmissão, você tem o tarefismo. A aprendizagem é centrada na educação solitária do cursista e nas relações assimétricas verticais. Autor-emissor separado de aprendiz-receptor. Cursista pouco interage com cursista. Modelo todos, separados pela distância físico e geográfica. Aqui, como é que você vai fazer Paulo Freire? Como é que você vai fazer Vygotsky? Como é que você vai fazer interatividade? Que é uma das palavras mais saborosas, mais bem-vindas, definidoras da cibercultura. Já na possibilidade chamada Web 2, a educação online traz a perspectiva do construcionismo. O professor José Valente, da Unicamp, discute isso muito bem. Interacionista, colaborativa, relações horizontais abertas à colaboração e à coautoria. Docente é um proponente da formação. Juntamente com os cursistas, ele promove cocriação da comunicação e do conhecimento. Modelo todos, repare aqui, modelos todos. Você tem aqui exatamente o coletivo de cursistas, né, e a mediação docente operando conjuntamente nas interfaces, chat, fórum e wiki. Não sei se vocês conhecem, a wiki é exatamente aquele software que permite a Wikipedia. Vocês conhecem bem a Wikipedia e sabem como ela é fantástica. Ela é um fenômeno da cibercultura. Existe lá um verbete, você pode entrar e modificar, agregar valor. E se você puser um palavrão, a própria comunidade de leitores, né, se encarregará de acertar, de limpar. Ou seja, o social é autor. Essa é a internet social. Repare que esse modelo todos, né, em presença virtual, aquilo que eu dizia no início. Esse olho no olho. E se o professor tem sensibilidade, ele sente a respiração. Ele sente se o cursista está mal-humorado, se está inquieto, se está infeliz, se está triste.
mesmo estando geograficamente distante. É a sensibilidade. É a mesma sensibilidade que o professor presencial precisa ter diante dos seus cursistas ali, olhando olho no olho. Então, colegas, eu estou aqui para dizer que educação online é uma possibilidade importantíssima, né? Infelizmente, desacreditada, porque nós não entendemos ainda qual é a novidade do online em relação à EAD. Quando você ouve falar educação à distância, você acha que é a Fundação Roberto Marinho, com todo o respeito que eu tenho, por aquilo lá, ajudou muita gente, né, formou muita gente, mas você tem aquele ator que está meio fora das novelas, lendo no teleprompter, né, um desenho didático, um conjunto de informações para você, espectador em casa, assistir sobre raiz quadrada, temas de geografia, de história, temas de gramática e etc. Não estou jogando fora. Estou dizendo a você que a web, a cibercultura, traz potencialidades mais próximas da educação cidadã, de Paulo Freire, de Vygotsky, de todos aqueles outros autores citados. Aqui começa um problema enorme. A interface mais utilizada em educação online é o fórum. Muitos professores já entrevistados por mim dizem que não gostam de usar chat, porque o chat é telegráfico, é superficial. As pessoas entram e falam, olá, kkkk, mais ou menos essa lógica do Facebook a gente conhece, né, de frases ligeiras e rápidas. Por causa disso, muitos professores não gostam do chat. Além dele ser uma interface síncrona, todos precisam estar juntos naquela mesma hora. Este é um outro dificultador. Eu chamo a atenção para a importância do chat, porque ele é a interface mais próxima da sala de aula presencial, onde todos estamos naquele momento, reunidos, discutindo alguma coisa. Outra importância dele é que ele não é para se discutir temas complexos, conceitos difíceis. Ele é para a construção de sentimento de pertencimento. Estar junto, conversando amenidades, isso cria liga, isso junta as pessoas, promove motivação. As pessoas se sentem espírito de grupo, de turma, participando ali. Então, o chat, lamentavelmente, pouco utilizado. O Wiki nem se fala, pouquíssimo utilizado. Quem usa Moodle, que é um ambiente virtual maravilhoso, muito potente, agora nas últimas versões, articulando inclusive com redes sociais, potentíssimo, utilizado cada vez mais. É outro fenômeno da cibercultura. É um ambiente software livre, né, criado em 2000 e pouco, 2004, 2003, né, e hoje já está na roda mundialmente, inclusive utilizado pelo MEC. A UAB usa o Moodle. E muitas outras instituições. Uma interface que ele tem é extremamente pouco utilizada, é exatamente a Wiki, lamentavelmente. Então, vamos ao fórum. O fórum, que é a interface mais utilizada. Entretanto, ela é subutilizada, mesmo que seja mais utilizada. Por que subutilizada? Convido você a reparar a figura 1, interação sem articulação. Olha, 90%, 85% dos fóruns analisados por mim em diversos cursos no Brasil e fora daqui, vão ficar naquela categoria ali da figura 1. É a interação sem articulação. O que você está vendo ali? Há um enunciado, né? Há uma provocação colocada lá no desenho didático, e o cursista responde solitariamente. Ele não conversa com o cursista. É aquele velho modelo da sala de aula. O professor faz a pergunta e o aluno responde a ele. O aluno raramente debate com o aluno. A tal dialógica está faltando aí.
A tal interatividade está faltando aí. Então, você está subutilizando a interface. Por que isso? Porque na sua sala de aula presencial, essa que você leciona e aquela de onde você vem, na verdade, é assim que se faz. O professor é o dono da oratória e o aluno responde individualmente às suas provocações, às suas perguntas, melhor dizendo. Este modelo figura 2, interação com alguma articulação, a gente vê sim em alguns cursos, mas muito pouco. Há uma coisa medonha chamada silêncio virtual. Isso deixa os professores online desesperados, os tutores desesperados. O cursista loga, mas não acontece. Quando loga, né? Porque há uma evasão enorme em educação online. Por que essa evasão? Falta olho no olho, falta proximidade, falta contemplar a autoria, falta interatividade, falta sentimento de pertencimento. Falta não subutilização da Web 2. Falta, portanto, Paulo Freire e Vygotsky. Então, repara, o grande desafio para nós é exatamente essa figura 3. A tecnologia contempla. Quem não contempla? A mediação docente. As interfaces permitem. Não só permitem, como potencializam. Entretanto, a mediação docente, que vem de um paradigma unidirecional, eu costumo dizer que os meios unidirecionais de massa, rádio, TV, impressos, cinema, estão no mesmo paradigma da educação que nós conhecemos bem, salvo, claro, alguns casos. Então, está aí o desafio. Colaboração e interatividade. Por que não fazer? E é possível você fazer isso nessas interfaces aí citadas. Vamos falar sobre o tutor. Quem é esse personagem? Por que não temos o professor? Tutor talvez seja mais rentável economicamente, porque ele não é sindicalizado, você não tem obrigações trabalhistas com ele, você paga uma bolsa, você paga menos, não precisa de muita formação e muito investimento, e ele administra o feedback do aprendiz. Olha lá as expressões. Administrador administra o feedback do aprendiz, do tipo, tira dúvidas, diz o cara o que ele precisa fazer, o que ele não fez ainda, onde ele tem que entrar, que ele tem que ir no fórum e responder uma questão. Ele é um orientador, orienta o estudo e a aprendizagem, como fazer, como postar, que tem que ter tantas páginas, aquela produção final. Nada disso é mediação docente. Isso é administração do feedback. Isso é administração do processo. Claro que a mediação docente precisa fazer isso, mas ela não se esgota nisso. Desenho didático. Poucas instituições permitem, né, que o tutor ou o mediador docente mexa nos conteúdos já prontos. Facilitador é uma palavra muito utilizada, inclusive, no presencial. Eu não sei de onde vem essa palavra. Será que vem do construtivismo? Ou de alguma interpretação equivocada do construtivismo? Mas é uma palavra que caiu no gosto. Facilitador. Olha, o educador, o mediador docente, autêntico, precisa ser um complexificador e não um facilitador. O conhecimento não é uma facilitação. Não é estratégia mnemônica para você reter uma informação. Conhecimento é complexidade, é difícil. Você precisa dialogar, precisa debater, precisa refazer. Então, o conhecimento é complexidade e não facilitação. Aí vem o mediador docente,
o que a gente tem feito, o que vemos alguns fazerem com sucesso, alimenta a comunicação, a aprendizagem, a formação e a educação. Alimenta, promove, instiga, não deixa a peteca cair, é outra expressão utilizada pelo Paulo Freire para definir a mediação docente. É o provocador que não deixa a peteca cair, na perspectiva do quê? Da formação e da educação cidadã. Não é só a formação específica para o conteúdo específico, é a formação do sujeito para a intervenção na cidade e no mundo. Não é só profissionalização, é educação cidadã, formação das pessoas. Tutor é uma palavra que vem lá da Idade Média, na Itália, que é exatamente aquele sujeito que fazia a ponte entre o magister, que falava em grego e em latim, com aquela capa vermelha lá no púlpito, e os estudantes desavisados. O tutor, então, tutore, amaciava um pouco aquela discussão. E isso não pode ser mediação docente. Isso aqui me parece outra bomba. Isso é dado do MEC de 2009. Olha só, eles chamam de educação à distância. Não vamos entrar em mérito, tá? Essa distinção de educação à distância e educação online, eu estou trazendo aqui. Mas nos documentos oficiais, nós só falamos de educação à distância. Então, essa estatística vai mostrar o quê? A pedagogia presencial e a pedagogia na internet. Veja bem o que está se passando aí. Ó. Os cursos com maior número de matrículas no país, você tem, em primeiro lugar, na tela de cima, administração, depois direito, depois pedagogia. Na modalidade presencial, entre quatro paredes, você tem administração, direito e engenharia, nos primeiros lugares, e pedagogia em quarto lugar. Número de inscrição, de matrículas. Curiosamente, na educação online, olha aí o que você tem. Como é que você analisa isso? Olha aqui um complicador. Se você tem a educação online ou a educação via internet, né, com a pedagogia no primeiro plano, e feita da maneira da figura 1, ou feita com essa concepção de tutor, administrador, tira dúvida, orientador, nós temos um gravíssimo problema. Seus filhotes, seus netos e os meus também estarão sendo formados por professores que estão sendo formados, por sua vez, nesta lógica, via internet, nesta precariedade. Ok? Estou lançando mão do dado estatístico oficial do MEC. Está claro isso? Hein, colegas? Sim. Ok. Passando adiante. Aí estão os dois paradigmas comunicacionais que a formação de professor para a docência online e também para a docência presencial precisa levar em conta o modelo tradicional, que está também na educação online. A utilização daquela figura 1 de fórum revela isso. É a sala de aula unidirecional, modelo 1 todos, conforme já falado. Repete o paradigma das mídias de massa unidirecionais. E você tem as possibilidades da Web 2, da interatividade do todos. Então o que nós temos feito em formação de professores? Essa conversa que estamos tendo aqui, teatralizando tudo isso, a nossa formação de professores para a docência online começa no presencial, depois que a gente explora teatralmente, com expressão corporal inclusive, esses conceitos, é que você parte para desdobramentos online. A gente explora no presencial brincar de fazer o wiki,
de fazer fórum interativo, né? De fazer chat interativo. Só depois é que a gente vai para o Moodle. Ok, obrigado. Então, como mediar a comunicação e a aprendizagem assim e para este fim? Você precisa levar em conta, né, o modelo 3, interatividade e colaboração. Como eu já disse, as tecnologias digitais da Web 2 não só permitem, como potencializam, e você precisa lançar mão dessas ideias fundamentais da cibercultura e da educação autêntica, segundo os clássicos teóricos. Formar professores para essa sensibilidade é a formação de professores para a docência online. E, claro, para a docência presencial. Fizemos uma grande pesquisa que durou 4 anos, onde estiveram presentes 12 programas de mestrado e doutorado, 11 do Brasil e 1 de Portugal. Todos nos reunimos no ambiente Moodle. Cada equipe do seu programa de mestrado e doutorado se encarregou de um módulo do curso, de modo que fizemos um grande curso de especialização, lato sensu, onde o criador de cada módulo foi, ao mesmo tempo, autor daquele desenho didático específico e, ao mesmo tempo, o mediador docente daquele módulo. De modo que todos fomos mediador docente e aprendizes cursistas. E eu vou contar para vocês aqui agora, em seguida, resultados dessa pesquisa. Essa pesquisa está online. Vocês podem acessar todo o caminhar, todos os conteúdos, os desenhos didáticos, a mediação docente, está toda online para qualquer um de vocês ver. Basta acessar www.saladeaulainterativa.pro de professor/Moodle. saladeaulainterativa.pro/Moodle. E aí lá você vai encontrar, está no primeiro em destaque, formação de professores para a docência online. Lá está todo o conteúdo, toda a produção. Exploramos nessa formação, nesse curso, o conceito de parangolé, que é um conceito de arte do Hélio Oiticica. Para onde vou, eu levo este conceito. Eu queria explorar um pouquinho dele aqui com vocês. Foi o Hélio Oiticica que mais me ajudou a entender o conceito de interatividade com os parangolés. E olha que o Hélio Oiticica nem conheceu informática e internet, porque ele morreu em 1980, já havia internet e algum computador daqueles de tela verde, mas ele não usava. De fato, aquilo era muito chato mesmo. Ele usava a máquina Olivetti para escrever, inclusive, sobre os parangolés. Convido os colegas interessados a procurar um livro dele chamado Aspiro ao Grande Labirinto, onde há um capítulo sobre os parangolés. O que é o parangolé? E veja como ele é oportuno, esse conceito de arte, para a gente entender a dinâmica da Web 2 e do Moodle na Web 2. E da sala de aula presencial Infopobre e Inforica. Olha que beleza de conceito. O que é o parangolé? O parangolé é um conceito de arte. O Hélio Oiticica, ele tinha uma inquietação com a arte, porque você só pode assistir, só pode se emocionar enquanto espectador. Você não pode mexer na obra. Inclusive, costuma ter leão de chácara, né, entre você e a Mona Lisa. Você não pode tocar nela. O Oiticica se inquietava com isso e dizia o seguinte: o espectador precisa deixar de ser espectador e tornar coautor da obra. Ele precisa ter uma intervenção física, não somente imaginal. Olha como isso é bem-vindo em educação. O cursista precisa ter uma intervenção física, não somente de espectador. Então, veja só. Aqui está o croquis do parangolé à esquerda, é uma imagem de 1965. E ali está o Oiticica,
num momento mais criativo aí da sua carreira. Este é o parangolé. O que o Oiticica dizia? É uma capa labiríntica que convida você a entrar e vestir. O que é um bom game interativo? O que é um bom ambiente virtual? Ele convida você a vestir, a vesti-lo, a adentrar e a operar com suas dobras, com suas possibilidades de autoria. O que o Oiticica está dizendo? Espectador, saia da sua condição de espectador, vista a obra, dance com as suas camadas, e aí você está se autorizando e comigo criando a obra. Então, enquanto Oiticica, eu sou proponente de arte. Faltam 10 minutos? Ok, obrigado. O que eu queria dizer aqui, né, para destacar esse item que foi muito explorado e trouxe muito sucesso para todos nós naquela pesquisa. Né? Todos entenderam bem o conceito, todos vestiram parangolé, e a gente pôde, então, entender a potencialidade do ambiente virtual. O ambiente virtual, com suas interfaces, com suas possibilidades de autoria e compartilhamento, cocriação, é a mesma perspectiva do parangolé com suas dobras de possibilidades. O Oiticica dizia, enquanto você não entra e opera com autoria e colaboração, você é um espectador. Entre e opere, seja criativo e ousado, expresse sua autoria, e aí você cocria comigo a obra, porque a obra é obra aberta. Aquele conceito do Humberto Eco, né, que estimulou muitos artistas nos anos 60 a fazer uma obra diferenciada do quadro do Van Gogh. Com todo respeito ao quadro do Van Gogh, mas ele é cinema e televisão. Ele é para você assistir. Muitas vezes, na informática educativa, nós subutilizamos a possibilidade maravilhosa de adentramento na tela digital, de operatividade com os conteúdos físicos, por mais que sejam digitais que estejam ali, e autoria, e autonomia, e compartilhamento, e dialógica, e interatividade. Por quê? Estamos na velha cultura do espectador diante da televisão e diante do quadro do Van Gogh. Eu me emociono com o quadro do Van Gogh. Eu me emociono com um belo filme na televisão. Mas eu sou espectador. Então, online e no presencial, nós podemos fazer a diferença. Na velha EAD não dá. Via rádio, televisão e jornais impressos, não dá. Você até pode fazer das tripas coração, mas nós podemos fazer mais com o digital e com a cibercultura. A tela do computador, qual é a diferença entre a tela do computador e a tela da TV? A tela da TV é um plano de transmissão. A tela do computador é um plano de adentramento, operatividade, dialógica, autoria, interatividade. Olha como mudou tudo. A tela do computador, com o seu paradigma comunicacional, inclusive na Web 2, pode iluminar a educação tradicional, transmissiva. A própria tela do computador digital na Web 2 pode convidar o professor a dar saltos qualitativos no paradigma comunicacional, que, por sua vez, vai interferir profundamente no currículo, na didática e na formação cidadã. Bom, eu vou encerrar chamando a atenção de vocês para alguns itens. William, nós não vamos linkar. Podemos criar uma estratégia de enviar para vocês esse PowerPoint, porque ele tem vários links aqui com desdobramentos, tá? Então, repare, o que nós concluímos nesse curso? O professor
para fazer uma bela mediação docente, para contemplar um excelente desenho didático interativo, ele precisa garantir no ambiente virtual de aprendizagem uma riqueza de funcionalidades específicas, que vai permitir as tais autoria, colaboração, compartilhamento, etc. Linka lá que você vai ver depois. Disponibiliza múltiplas experimentações e múltiplas expressões. O professor precisa oferecer, o desenho didático precisa oferecer múltiplas possibilidades de autoria, de atuação, de engajamento, de colaboração do cursista. Ele não pode sossegar enquanto não vislumbrar, enquanto não concretizar a lógica do todos, do participacionismo, do parangolé. O parangolé no cabide não tem sentido, já dizia o Oiticica. Só tem sentido quando você entra e dá vida. O ambiente virtual, com suas interfaces, da mesma forma. Promove uma montagem de conexões em rede que permite múltiplas ocorrências. O tal hiperlink que articula tudo com tudo. O fórum que nós estamos agora realizando, você pode hiperlinkar ele com outros fóruns e chats anteriores. Isso dentro de um ambiente virtual como o Moodle é gostoso, inclusive, de fazer. Desenho didático permite esse hiperlink interno e externo. Provoca situações de inquietação criadora, é papel da mediação docente. Mobilizar as taquicardias criativas, não é taquicardia de morte, é taquicardia de vida. Arquiteta percursos hipertextuais e não lineares, pacotes fechados em PDF. Eu costumo brincar dizendo que a capa do Batman é PDF. E a capa parangolé é hipertexto, não Web 2. Mobiliza a experiência do conhecimento e desenvolve rubricas de avaliação formativa. Aí a gente entra no conceito de avaliação. Avaliar em cursos online é maravilhoso, porque a produção é coletiva e fica disposta nas interfaces. Todos têm acesso às produções. Diferente daquela avaliação presencial que costuma ficar entre o docente e o cursista. E online é fácil você operar colaborativamente. Deixa eu passar, então, isso aí é o que eu não pude falar, vocês poderão ver, façam contato e enviarei o PowerPoint. Esses livros aí trazem essa discussão toda que nós estamos aqui focando, seja para a formação de professores no presencial, InfoRico e InfoPobre, seja para a formação do professor nos cursos online. Por que eu insisto na interatividade também no InfoPobre? Porque a interatividade não é um conceito de informática. Interatividade é um conceito de teoria da comunicação. A teoria da comunicação, lá no seu início funcionalista, acreditava que comunicar bem era transmitir bem, sem ruído, sem entropia. Depois veio uma outra teoria da comunicação, colocando toda a força para o lado do espectador. Humberto Eco, inclusive, foi um defensor dessa modalidade. E agora, na cibercultura, nós temos a possibilidade de articular a emissão e a recepção. E, na verdade, o que é comunicação, senão o trabalho da emissão e da recepção? O que é para você comunicar bem? Chacrinha é considerado o maior comunicador, né? Entretanto, ele falava Terezinha, e todos vocês diziam Isso é reatividade. Interatividade é quando você sai daí e cocria com ele o programa. Cocria com ele a possibilidade. É quando você sai da condição de espectador. Não vamos jogar fora o quadro da Mona Lisa, pelo amor de Deus. Não vamos jogar fora a televisão e nem o cinema. Mas olha, cada dia que passa eu me vejo mais deitado diante da televisão.
Diante do computador, estou sempre em posição de combate. Estou sempre em posição de interlocução, desde que haja banda larga. Esse é o problema das escolas por aí afora. Diante da TV, eu acabo dormindo quase sempre, porque eu nada posso fazer senão imaginar. Imaginar é maravilhoso, mas tornou-se pouco diante da possibilidade do adentramento, da autoria, da colaboração, da interatividade. Fico por aqui. Neste momento, a gente abre para as perguntas. Peço que levante a mão, que nós temos 2 pessoas. Carol, tem um professor ali, ó. Boa tarde, professor Marco. Boa tarde. Aqui. Prazer, sua palestra, muito construtiva, muito produtiva. Eu queria fazer uma pergunta, está totalmente dentro aí de todo o conteúdo que o senhor colocou. O que o senhor pensa a respeito das metodologias, por exemplo, baseadas em projeto e problema? Elas estão dentro desse caminho, né, dessa possibilidade de usar, digo até na educação à distância, não só na presencial, mas também na educação à distância. Perfeitamente, né? O professor é um problematizador, né? Ele articula projetos de engajamento. Então, está perfeitamente dentro. Eu gosto muito dessa pedagogia de projetos, metodologia de projetos. Ela é muito bem-vinda, né? Até porque ela contempla as autorias. Quando o professor projeta um conjunto de engajamentos, ele está, na verdade, abrindo espaços de autorias, de invenção, de colaboração. Uma excelente pergunta, estou de pleno acordo. Sim. Colega. Aqui na frente, Carol, por favor. Isso. Aqui. Boa tarde. Boa Meu nome tarde. é Rosália Rocha. Sim. Já o conheço de Facebook, de leituras, como é importante as redes sociais, né? Sim. Como é que contagia. Sim. Eu gostaria, eu escuto falar o tempo todo que muitos cursos, muita coisa do presencial e do presencial tradicional é transportado para o trabalho online. Sim. Né? Transportam e exatamente você lê o texto, enfim, não há nenhuma interatividade. E eu gostaria de perguntar ou deixar no ar, como sou otimista, que nós também podemos levar a nossa abertura, a nossa postura, essa atitude, porque não adianta, se a gente não mudar essa cultura, quer dizer, aquele professor que não tem essa abertura no presencial, que não é ousado, que tem que ter coragem para ser educador. Né? Com essa questão da tutoria, achei muito importante o que você colocou, porque é uma precarização do trabalho docente. Exato. E nós precisamos estar atentos, porque é uma vergonha. Sim. Isso eu tenho brigado. Sou aposentada, mas estou aqui, estou por aí, estou brigando, porque é a postura cidadã. Então, para não me alongar, da mesma forma, de forma otimista, eu digo o seguinte, que também nós podemos trabalhar com as novas tecnologias. Tecnologia sempre existiu. Eu digo, essas que nós temos hoje, é onde o nosso aluno está, é onde nós aprendemos, onde nós ensinamos, e Paulo Freire, a gente sabe que a gente aprende em comunhão, então que a gente leve esse espírito, que trabalhe no online, dessa forma. O professor que faz a diferença é esse professor que tem essa postura diferenciada, tanto no presencial quanto no online. Muito obrigado pela sua palestra. Maravilhoso, obrigado pela colaboração. Queria aproveitar um insight que você deixou para mim. É possível você trazer para o presencial, mesmo em Infopobre, a sua experiência interativa nos cursos online.
Olha, desde que comecei a operar com as interfaces, chat, fórum e wiki, naquela perspectiva 3 lá da figura 3, a minha aula presencial mudou muito para melhor. Olha que interessante esse dado. Eu fiquei surpreso quando os próprios alunos começaram a constatar, né, a minha postura. Por mais que a gente fale de interatividade, mas nós temos ranços. Os tais imprinting, né, que já dizia o Morin, que são aqueles vícios, aquelas coisas que estão encroadas, vamos dizer assim, em nós, e você se pega o professor transmissor muitas vezes. E na medida do engajamento interativo, né, nos ambientes virtuais, a minha sala de aula presencial infopobre lá na UERJ, a UERJ é meio infopobre. Agora está dando uma guinada lá, graças a Deus. Graças a Deus é o engajamento de alguns professores. A minha sala de aula tem mudado bastante. Está ficando mais interativa, como dizem os alunos. Alguém mais, o colega? Tem um rapaz aqui na frente. Boa tarde, professor. Eu tenho só uma dúvida em relação... Quando você está em sala de aula presencial, Sim. você sempre se depara com aquele aluno que está com uma certa dificuldade e ele tende, com vergonha, alguma coisa assim, a se esconder um pouco atrás de outros colegas ou até mesmo se esconder realmente. Sim, sim. E no presencial você consegue perceber isso por expressões, Claro. gestos, e consegue fazer atividades no qual você tenta puxar o aluno para a Isso. matéria novamente. Isso. Como é que eu faria isso no modo à distância? Perfeito, belíssima pergunta. Olha, primeiro a tal sensibilidade do mediador docente que você precisa ter. O aluno que não acontece, que não está se expressando, que não está se engajando, você precisa priorizar este cursista, né? E priorizar de diversas formas, acionando colegas para acioná-lo por tabela, acionando colegas para trabalhar com ele em grupos, em equipes. Porque assim como há tal timidez do presencial, há também a timidez do online. É a timidez do redigir. É a timidez de postar um áudio. Eu trabalho com educação online postando áudio. Você acha que é só escritura? Lamentavelmente, os cursos têm ficado na escritura. Mas é possível você pegar o seu celular, gravar alguma coisa, tornar aquilo ali um arquivo e postar num fórum, num chat. O Moodle permite isso. Então, você entra com seu áudio, com sua voz, você entra com imagem, você entra com vídeo, você entra com texto. Essa desenvoltura, essa desinibição, o professor é que tem que operar. O professor é que tem que motivar. O professor tem que ser um animador, um provocador das participações. Eu aprendi, e essa foi das minhas maiores aprendizagens, que a mediação docente, cidadã, autêntica, ela precisa priorizar não o conteúdo, mas as participações e as colaborações. Os conteúdos servirão, inclusive, para esta mobilização. Ou seja, eu não sou um conteudista, eu sou um participacionista, colaborativo, interativo. E os conteúdos estão aí para turbinar essa mobilização. E para a formação, com certeza. Ok? Não sei se ajudei. Alguém mais? Temos também lá atrás. Ok. Qual o seu nome? Marco Silva. Não, dela. Eu achei que ela era que estava perguntando. tarde. Desculpa. Não, Boa tarde. ela Meu está tão nome distante. Deixa eu levantar. Meu nome é Vanessa, de Macaé. E nós aqui estamos com uma dúvida em relação... Não ficou muito claro, pelo menos para mim. O que não ficou? A diferença entre educação à distância e educação online. É a primeira pergunta. Tá. A segunda, né, você comentou, inclusive até no ano passado também, sobre pedagogia do Parangolé, né, muito Isso. interessante. E quais são as possibilidades, né, do uso da pedagogia de Parangolé na educação à distância? Perfeito. Ok? Ok. A distinção é exatamente aquela. A educação à distância, as pessoas estão distantes geograficamente, né, e fisicamente.
você não tem aluno conversando com aluno. Na Fundação Roberto Marinho você não tem, a menos que você use a internet, como o Jornal Nacional faz. Usa a internet depois do jornal, né? Mas a TV em si, os meios unidirecionais de massa, eles não permitem a dialógica, o encontro entre as pessoas. Ele é distribuição massiva. Então, quando eu chamo a educação à distância baseada em meios unidirecionais como alguma coisa diferenciada da educação online, eu quero dizer que no online você pode construir a tal presença virtual. Estar junto online. Você que já participou de chat, né? Participa de redes sociais, quando você encontra uma interlocução maravilhosa, emocionada, né? Com quem você esteja ali trocando e construindo, você experimenta isso que eu quero destacar, essa presencialidade virtual, esse olho no olho. Quem aqui já não namorou online, né? Nas redes sociais ou mesmo nos chats, né? Você se emociona, né? Você se arrepia, você chora, você troca, é como se o outro estivesse ali. Se tiver uma webcam, então é maravilhoso, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Já na Fundação Roberto Marinho, de novo, pegando no pé deles, você não tem nada disso. É porque é um meio distância. Não é um meio que permite proximidade. A outra questão que você colocou é como o parangolé pode ser utilizado, exemplos. Esses últimos todos que eu citei aqui, essas sugestões que nasceram da pesquisa, todas elas, né, são materialização da pedagogia do parangolé. Eu convido você a acessar o curso, né, e também convido todos a acessarem um artigo que eu tenho online, especificamente este, chamado Pedagogia do Parangolé. Um artigo de 3, 4 laudas, onde eu vou mostrar rapidamente como é que essa metáfora pode nos ajudar em educação presencial, online e também na construção do desenho didático. Há vários textos, os livros estão lá. Eu vivo pelejando a partir dessa metáfora. E ela tem me ajudado muito. Eu até mudei o meu e-mail, virou M Parangolé. Devo muito ao parangolé do Hélio Oiticica. Já falei isso para o irmão dele, já falei isso para o sobrinho dele, que hoje cuidam, né, das obras. Lamentavelmente, várias se queimaram recentemente. Eu convido vocês a ler aquele artigo, né, sobre os parangolés, lá no livro Aspira ao Grande Labirinto. Quem quiser essa obra, se não achar, faça contato. Você viu ali meu e-mail. Eu tenho o maior prazer de ajudar você a chegar junto desse conceito extremamente feliz em arte. Extremamente feliz em cidadania. A cidadania que nós estamos acostumados é aquela de você reclamar com você mesmo, na sua casa, na fila do banco. O Oiticica, com o parangolé, aciona uma cidadania extremamente politizada, autoral e participativa. Era isso que ele queria. O parangolé tem um cunho político, participativo, de engajamento. É você sair da condição de timidez, de espectador e se aventurar, ousando na criação e na colaboração. O Teatro do Oprimido, Augusto Boal, tem a mesma proposta. Os Bichos, da Lígia Clark, têm a mesma proposta. E assim, uma diversidade de possibilidades em arte, em teatro, mundo afora. Pena que acabou o tempo, mas eu gostaria de te contar, não vai dar, arte teatral do Augusto Boal. Você está convidado a ser mais do que espectador, a se envolver com os atores e a co-criar a peça. E o mundo. É isso. Temos mais uma pergunta aqui na frente. Professor. Alô? Oi. Oi? Oi, Professor, é aqui. Meu nome é Alcimar. Sim, Alcimar. Sou de Três Rios. Ok. E a gente vem, assim, ouvindo bastante palestra aqui, sempre falando, né, da interatividade e outras coisas.
A gente sabe também que tem muitos alunos fora de sala de aula, principalmente em relação à rede pública. Sim. Eu queria fazer uma pergunta muito simples. E falando sempre que os professores têm que ser criativos e cada vez mais inovar em relação a passar o ensino presencial. Na sua concepção, você acha que a tendência do ensino à distância, tanto online quanto a educação à distância, de superar o presencial, ou os professores têm uma formação de modo que eles possam se interagir mais e dinamizar mais isso e tirar tantos alunos que estão fora do colégio? E como ficaria também as redes públicas nesse projeto seu, que eu chamo assim um projeto, que é muito interessante, para poder disseminar isso daí e ter mais educação e melhorar também o país, né, em relação ao ensino à distância? Belíssima questão. Olha, esse evento aqui está exatamente promovendo isso, uma vez que reúne vários professores, né, do Estado e até de fora do Estado, se não me engano, a discutir tecnologias digitais, internet, cibercultura, interatividade, currículo, docência, aprendizagem. Cada professor, se tiver um blog, né, e acionar os seus cursistas, tornando o blog como extensão da aula presencial, é o que a colega ali já faz. Levante a mão aí você. Ó. Faz brilhantemente aqui no estado do Rio. Pode até levantar um pouquinho para os colegas te conhecerem. Ela palestrou ainda há pouco aqui. É uma professora que usa o seu blog como extensão da sala de aula. E aí ela mobiliza os cursistas, né, digamos, já enfastiados com o velho quadro de giz, o professor que espuma o canto da boca e fala pra caramba, e aquele livro didático amarrotado e amassado. Ou seja, não podemos jogar nada disso fora. O professor que espuma o canto da boca continua sendo bem-vindo. Basta usar um lencinho de vez em quando. Mas o que eu estou dizendo não podemos jogar fora o professor orador. O problema é quando ele só sabe fazer oratória. Ele é o professor que aluga, né, como diz os estudantes. Fala pra caramba, esquenta minha orelha, e eu não estou entendendo nada, porque eu não sou participador. Eu sou ouvinte e prestador de contas. Quem suporta uma coisa dessa? O cara que acabou de sair da lan house, que acabou de sair do game, que acabou de sair do Facebook, vai para uma aula dessa, como suportar? Então, os professores, mais do que nunca, daí de novo eu valorizo o evento aqui, precisam lançar mão da cibercultura e das suas interfaces. Claro que, mesmo assim, haverá aquele sujeito que vai chutar o balde. Não espere você, professor, ser aquele perfeito mágico capaz de contemplar todos. Vivemos uma sociedade muito complexa, muito difícil, chamada sociedade pós-moderna, onde os desengajamentos e as fragmentações determinam muitos movimentos. Então, nós não temos, digamos assim, esta autoria, essa autoridade, nem falo de autoritarismo, que isso não queremos, mas essa autoridade capaz de contemplar os engajamentos, por mais que você use Facebook, redes sociais e games. Há um esfacelamento do social, por causa de políticas públicas vagabundas, miseráveis, por causa de uma série de ruínas sociais e culturais. Mas, com certeza, com um pouco de cibercultura, a gente pode fazer coisas maravilhosas, como essa menina de Florianópolis. Qual é o nome dela? Isadora, que tem uma página no Facebook, cujo nome é? Diário de Isadora. Diário de Isadora. Diário de classe. Vocês estão convidados a entrar lá. É uma aluna que não tem essa informática educativa na sua sala de aula, que por acaso ela resolveu fazer por conta própria, que é de fazer denúncias às precariedades. Denuncia a quadra vagabunda que ela tem, não pode jogar bola, denuncia os dinheiros que desaparecem dentro da escola, denuncia o pão com ovo que ela tem que comer, mas também elogia, às vezes, né? Elogia o todinho que ela teve naquele lanche. Enfim,
é alguém que saiu da condição de espectador e que está incomodando. Recentemente jogaram a pedra na casa dela e a pedra foi acertar onde? Na cabeça da avó, vê se pode. Então, é um pouco isso, politizar, formar, e a cibercultura é maravilhosa para isso. O professor precisa saber disso, precisa se formar para isso. O professor, lamentavelmente, é infopobre, é excluído digital, é analfabeto digital, não há políticas públicas, né? São raras. Nós temos aí uma educopédia, temos aqui e ali, tudo ainda muito incipiente. Tudo precisando ser turbinado e mobilizado de verdade. Bom, a gente poderia falar muito disso, e meter o pau em muitas coisas, e também abrir possibilidades. Mas eu acho que nosso tempo já está. Mais alguma questão? Mais 5 minutos. Aqui. Lili, por favor. Sim. Hoje é o encerramento do evento, né? Sim. Legal. O que vocês vão fazer mais tarde? Professor, meu nome Depois é a gente Alexandre. fala. Meu nome é Oi. Alexandre, eu sou professor do SESI. A minha pergunta é a seguinte: como é que a gente pode pensar um meio de vencer essa angústia que nós temos hoje no processo educacional, em que você precisa de uma educação que se insira no universo tecnológico, mas você também precisa de uma educação do universo tecnológico que se insira no plano da humanidade, porque você tem um ensino virtual, com esfacelamento das relações, que eu fiz, por exemplo, eu fiz uma pós online, e eu fiquei extremamente angustiado, porque às vezes eu precisava do tutor, mas nem com oração forte eu encontrava o tutor. E aí é um problema sério, porque que aí você, de certa maneira, você perde aquele vínculo afetivo que é importante na relação ensino-aprendizagem. E aí, como é que a gente vence esse paradoxo de uma educação humana, que é essa do professor, isenta de tecnologia, e essa da amplitude da tecnologia sem essa coisa graciosa que é a presença do professor em relação ao aluno? Muito boa pergunta, parabéns. Então, há uma tecnificação e não há, ao mesmo tempo, uma humanização. Se eu entendi bem a sua questão, seria por aí. A distribuição de computadores, agora tablets, né, pelas escolas, é fácil fazer. Basta te botar a mão no bolso e bancar. É mole. Os tablets vão baratear cada vez mais, né? É fácil. O que é difícil? Formar para o humano, para a cidadania, para a sensibilidade, para a ética, para valores, para engajamentos. Formar o professor para ele se emocionar com a aprendizagem, se arrepiar com a formação, para ele brilhar o olho, quem sabe até chorar de vez em quando, com a formação. É isso que está faltando, colega. E o que nós temos? Raramente, uma palestra, com esses palestrantes bastante endinheirados, que já se tornaram os bambambãs, né, das formações de professor, que vão lá, fazem uma conferência, parece até aqueles pastores performáticos, né? Emocionam a massa e vão embora. E é uma palestra por ano, geralmente aos sábados. Os professores já vão para lá pé da vida, né? Então, nós temos que mexer bater nessa velha tecla. Eu não tenho que inovar aqui, eu tenho que bater nessa velha tecla. A formação do professor para a educação autêntica. É isso que nós temos que fazer. E onde está esse investimento? Me apresente um aí bom. Está aqui o microfone. Então, esse é o problema. Distribuir tablets é fácil, é mole. Dá voto.
Formação de professor é que é o desafio. Eu tenho investido exatamente aqui, formação de professor. E o Parangolé tem me ajudado, vocês não imaginam. Já professoras vestem parangolé e fazem miséria. Vestem mesmo, eu levo um parangolé, eu fiz um parangolé, e levo, e o pessoal veste, se emociona, se inquieta e revê os seus conceitos. É um pouco disso que nós estamos fazendo por aí. E precisamos fazer muito mais. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Bom, então vamos para a Aqui. Lapa. Ah, sim. Peraí. Vontade. Ah, tá aqui. Se apresenta? Boa tarde, meu nome é Consuelo, eu Olá. moro na Rocinha, eu sou Sim. professora de educação de jovens e adultos. Ok. Eu estou encantada pela oportunidade de participar, quero agradecer muito, eu comecei em março, não sabia que havia todo esse movimento, posso me considerar analfabeta digital, apesar de ser uma curiosa, né? E, assim, eu pretendo, claro, já anotei tudo que foi possível, eu sou muito curiosa, e eu acho que, como o colega ali estava preocupado, o que está faltando hoje é uma predisposição em ousar com o que se tem. Muito Lá bem. na Rocinha, eu creio que em outras comunidades também, muito do que vocês estão falando é uma utopia incrível, né? Abre-se lan house, não sei o quê, isso aí é natural, a criança sai da escola, né, e vai para lá. Agora mesmo, vocês estão falando, e eu tenho um filho de 16 anos que não tem a menor intenção de voltar à escola, já abandonou, eu estou aqui estudando, já liguei para saber onde ele está, e ele vive em lan house. Ele estava falando que quando assistiu Warcraft, sei lá se é assim que pronuncia, que a professora de história, quando deixava, ele acertava todas as questões, né? Então, isso me animou. Sim. Porque eu acho que a gente avança tanto, tecnologicamente falando. A gente, digo o ser humano, né? Eu sou uma pessoa muito simples para me incluir nessa área aí. Eu acho o máximo saber que Deus deu tantas opções de criatividade. Mas, assim, na medida que é possível, eu acho que cada um aqui está conseguindo coisas incríveis, porque há muitos professores sendo agredidos, desistindo, né? E eu fico pensando, com ou sem tecnologia, nos confins da Terra, sempre tem um professor, uma professora, que mantém o sonho aceso lá no fundinho, né? Então, assim, o que eu quero animar para as pessoas que estão assustadas, eu, por exemplo, eu vi coisas aqui que eu nunca nem ouvi falar, né? E, por favor, não me critiquem, eu sou estranha no ninho, estou assumindo isso, né? Eu concluí minha graduação em pedagogia em outubro, fez 1 ano. Eu sou pedagoga, trabalho com EJA e faço consultoria pedagógica em 2 creches. E o principal, para começar lá na Rocinha, foi desconstruir a ideia de que creche é depósito, né? E como eu moro lá e trabalho lá, então eu sou desacreditada, porque dizem que em comunidade não há o que nascer bom, né? Como eu vejo na Bíblia que Cristo também não foi uma coisa boa lá para a maior parte, então está tudo certo. Eu sou estranha no ninho, mas faço assim mesmo, né? E eu acho que o principal é ser professor maluquinho com aquilo que se tem. Se há a possibilidade agora de conseguir apoio com SESI, Senai e quem mais vier, eu acho ótimo. A política vai continuar sendo ridícula, né? Alguns políticos trabalham bem e a maior parte iludiu a população não quer mais nem votar, né? Nós temos essa certeza. Agora, na última eleição, não precisa dados estatísticos, mas precisa ter o sonho, né? Construir. Eu conheço uma senhora que ela não tinha quadro, não tinha creche, é lá da Rocinha, ela faz parte da história da educação, né, da luta pela educação infantil, e ela pediu para o marido trazer jornal, cortava, colava, não tinha giz, escrevia com carvão no chão, pedaço de cerâmica quebrada, e o projeto está crescendo, sabe? E eu fico muito grata de estar participando desse momento, né?
Eu creio que muitas coisas vão mudar na minha mente, eu vou colocar isso nas minhas práticas. O principal é como você fala, é engajamento, encorajamento. Covardia no Brasil é uma coisa que não pode existir, porque o país não investe adequadamente. A gente ainda dorme no Império e acorda na República todos os dias, sem entender para onde a família real foi. Mas tem as cobranças de taxas, né? Então é isso. Eu estou muito grata de estar aqui, fazendo parte desse momento. Para mim, assim, é uma grande revolução, como sendo tecnologia, né? E é isso. Quando quiserem visitar a Rocinha, eu estarei lá. Uma belíssima participação, né, que fecha com chave de ouro e abre tudo isso que a gente está aqui discutindo. Fique imaginando você com seu carvão e caco de telha rabiscando no chão, tendo ali por perto banda larga, Web 2 e formação para você lançar mão disso, né? Com certeza seu filhote estaria lá na sua sala de aula. Ok, gente? Maravilhoso.